pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje vamos estar lendo Deuteronômio capítulo 2, mas eu queria pedir para você se inscrever no canal do YouTube, para você compartilhar os vídeos com seus amigos, com seus familiares, para que a gente possa estar espalhando a palavra de Deus. Eu também queria pedir para você que se você tivesse alguma dúvida, tivesse algum conteúdo que gostaria que eu fizesse algum vídeo, que você comente aqui, para que a gente possa estar junto, caminhando junto e aprendendo cada vez mais da palavra. Amém? A gente sabe que do capítulo 1 até o capítulo 4 desse livro a gente vai encontrar uma exortação histórica onde Moisés está relembrando, está trazendo à memória do povo tudo aquilo que havia acontecido com seus pais e com eles durante a peregrinação no deserto, e porque eles ainda não haviam entrado de antemão na terra da promessa, visto que só fazia necessário 11 dias de viagem desde Horebe, do Monte Sinai, até Cades Barneia, pelo caminho de Seir. Mas, pela incredulidade do povo, esse direito foi privado a eles, e toda aquela geração que havia sido contada no primeiro censo, lá no capítulo 1 de Números, perecesse no deserto. Então, a gente está vendo um relembrar histórico que se fez necessário, onde a gente listou e falou um pouco dos benefícios de se trazer à memória algumas coisas do passado, onde só nos é benéfico se a gente faz isso na presença do Senhor, se a gente relembra todas essas coisas com o âmbito de ver os erros, de ver como nós éramos, e com a ajuda da palavra do Senhor, com a ajuda do Senhor, a gente levar todos esses acontecimentos com um aprendizado para amadurecermos. Neste capítulo nós vamos recordar o caminho que eles fizeram, por quais povos eles passaram até chegar à entrada da terra prometida. Eles passariam por Edom, por Moabe, por Amon, 3 povos que habitavam neste caminho do deserto, na montanha de Seir, até os limites da terra de Canaã. Esses 3 povos que, por orientação do Senhor, eles não deveriam entrar em guerra, afinal eles eram parentes. Mas o Senhor nos fala sobre um reino que seria subjugado pelos israelitas, que eram os amorreus. Então, mais uma vez, a gente consegue tirar ensinos preciosos sobre o recontar o passado, onde nos faz lembrar onde nós estávamos e para onde o Senhor está nos levando, sempre nos fazendo enxergar que o Senhor estava conosco a todo instante, que em nenhum momento, mesmo quando estávamos passando por dificuldades, quando estávamos no vale, o Senhor ainda estava ali nos suprindo, cuidando das nossas necessidades, nos mostrando realmente o cuidado do Senhor para com a nossa vida. Então, aprender com o passado é um dos pontos principais, porque se a gente esquece do que a gente vivia, da onde a gente estava, ou do que os nossos antepassados viveram, fizeram, é muito propício que a gente caia novamente no mesmo erro, que a gente quebre a cabeça novamente. Mas se a gente relembrar esse passado na presença do Senhor, não para nos trazer à memória a culpa daquilo que a gente havia feito, quais eram as nossas atitudes, e não nos sentir mal com isso, mas trazer como um ensinamento para aprender com toda essa situação. Isso vem para nos fazer crescer, isso vem para nos fazer amadurecer, e esse é o propósito do Senhor, para que todos nós atinjamos a estatura de filho varão. Amém? Deuteronômio 2, de 1 a 3. Depois viramo-nos e partimos para o deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me disse: já rodeastes bastante esta montanha, virai-vos para o norte. Então aqui nos fala qual foi a direção que o Senhor deu para aquele povo, para aquela geração incrédula, que também nos é relatado lá em Números 13 e 14. Nos fala o direcionamento do Senhor mediante o relatório negativo dos espias, mediante a incredulidade do povo, que apesar de ver os sinais, as maravilhas do Senhor, de estarem envolvidos com a presença do Senhor no meio do acampamento, no final eles eram guiados pela coluna de nuvem de dia e pela coluna de fogo à noite. Então eles viram todas essas coisas, mas eles preferiram se firmar neles mesmos, onde eles viram que neles não havia forças para derrotar os Enaquins, para derrotar os gigantes que habitavam na terra prometida, mas eles não creram na promessa do Senhor e eles caíram. Então o Senhor levou eles para peregrinar no deserto por 40 anos, até que todos os homens de guerra perecessem por lá. Mas ele continua dizendo, falando que quando chegou o tempo de Deus, quando chegou o moed de Deus, o tempo determinado, o Senhor falou novamente com Moisés que eles já haviam rodeado bastante a montanha de Seir, que ficava na fronteira do território dos Edomitas, dos filhos de Esaú, e que eles deveriam avançar para o norte, que eles deveriam subir.
Então, a revelação aqui que a gente consegue tirar desses versículos é que a gente sabe que Edom representa a carne, que ela vai sempre agir contra tudo aquilo que o Espírito quer. Por isso que em nós, depois de aceitarmos Jesus, a gente tem essa constante luta dentro de nós. Assim como o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas 5,17. Porquanto a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não consegueis fazer o que quereis. Então é uma força se opondo à outra, o espírito que nasceu de novo e agora se fez morada do Espírito Santo, e a carne que ainda não foi transformada e que adora agir segundo a natureza adâmica, segundo quem éramos e não quem somos agora em Cristo. Então, sendo assim, eles, os israelitas, ficaram um bom tempo rodeando a montanha de Seir, na fronteira do território dos edomitas. Eles ficaram ali se alimentando das coisas da carne, ficaram se deixando levar pelos seus desejos, pela concupiscência, e consequentemente, nesse período em que eles passaram no território da carne, eles não estavam usufruindo da terra da promessa, eles não estavam desfrutando dela, e é exatamente isso que o Senhor está dizendo para nós nos dias de hoje. A terra boa, Cristo, está disponível para a gente desfrutar, para nós usufruirmos, mas nós precisamos sair de Seir, nós precisamos abandonar a carne e tudo o que ela carrega, que nos impede de avançar para a terra prometida, para a terra que mana leite e mel. Ou seja, se a gente continuar satisfazendo os desejos da carne, andando segundo as nossas vontades, não indo contra ela, nós não iremos avançar para a terra boa. Mas o Senhor está nos dizendo hoje que chegou a hora, chegou o tempo de nos levantarmos e marcharmos para o norte, marcharmos para cima, levantar os nossos olhos para o Senhor, olhar para Ele, matar o nosso eu, abandonar todo o natural e abrir espaço para o Espírito Santo que já habita em nós fluir. Porque assim a gente vai começar a usufruir de Cristo, a gente vai começar a andar e agir segundo as coisas lá do alto, porque a gente vai deixar para trás o nosso eu natural, quem éramos, e vamos avançar para nos posicionar na terra boa e desfrutar de Cristo ainda nesse mundo. A gente vai começar a trazer o céu para a terra, que esta é a vontade do Senhor para a nossa vida. Que ao renovar o nosso entendimento, ao fazer a metanoia, para que essa renovação da mente aconteça e a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso, eu reafirmo que o Senhor está nos chamando hoje para lançar fora, para abrir mão da carne, que está nos impedindo de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para abrir espaço total para o Espírito e para andarmos segundo somos em Cristo, novas criaturas. Andarmos da maneira dos céus, porque não vai mais ser nós, mas vai ser Cristo em nós. Por isso hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Ele está dizendo que chega, não dá mais para ficar rodeando aqui esse lugar, rodeando a carne. Então vamos juntos, vamos nos levantar hoje e avançar para o norte, avançar para o alto e desfrutar da terra prometida. Amém? Dá ordem ao povo dizendo: passareis pela fronteira de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Eles terão medo de vós, todavia guardai-vos bem. Não os ataqueis, pois nada vos darei da terra, nem mesmo o espaço de um pé do seu território. A Esaú dei a montanha de Seir por herança. Comprareis deles a preço de dinheiro, alimento para comer, e também comprareis deles a preço de dinheiro água para beber. Esses versículos estão nos dizendo que era para a gente passar pela fronteira de Edom, que os filhos de Esaú ali habitavam e que eles teriam medo dos israelitas. Gente, isso é tremendo demais, porque a carne é fraca e ela tem medo de que a gente avance contra ela, que a gente entenda de que o Espírito Santo nos revele que não tem mais como ficar andando segundo a parte mais fraca do nosso ser, que a gente precisa matar ela para que a parte mais forte, para que o Espírito Santo comece a controlar o nosso agir, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso vestir. E a carne morre de medo que a gente se posicione em Cristo para lutar contra ela. Mas aqui o Senhor está falando para os israelitas não entrarem, não atacarem Edom, porque eles não teriam nada do território deles. O Senhor havia dado aquela região, aquele território para os filhos de Esaú. Afinal, o Senhor não iria deixar de abençoar todos aqueles que eram descendentes de Abraão, porque a promessa era para ele, para esse homem, e todos aqueles que viessem dele também estariam debaixo da mesma promessa. Da mesma maneira ocorre conosco hoje, nós que estamos em Cristo, a promessa é para ele, mas todos os que nascemos dele temos o direito a essa promessa.
Amém? Então aqui a gente pode também tirar um aprendizado tremendo quando o Senhor fala que não dará o território de Edom para os israelitas. Trazendo essa palavra para nós nos dias de hoje, a gente pode entender que não vamos ter nada da carne. Não é esse o território que pertence a nós. Por isso nós não devemos diminuí-la, nós devemos eliminá-la por completo de todo o nosso ser e renovar a nossa mente para que a palavra transforme a nossa maneira de pensar, que a metanoia aconteça até que não sobre nada da carne e fique somente Cristo em nós. E olha o que a palavra que nos diz no verso 6, comprareis. Porque essa mudança, essa transformação não vem de graça. A nossa salvação vem de graça, porque é tudo dado por nada, a quem nada merece. Cristo fez por nós, o Senhor providenciou o Cordeiro para Ele mesmo. Nós, estando em Cristo, somos justificados diante de Deus, somos considerados justos diante de Deus. A transformação da nossa alma, ela não vem de graça, ela não vem fácil. Eu preciso renúncia, preciso pagar preço para comprar e atravessar o território de Edom e deixar ele para trás de uma vez por todas e avançar rumo à terra da promessa. Amém? Deuteronômio 2, versículo 7. O Senhor, o teu Deus, te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Nestes 40 anos, o Senhor, o teu Deus, esteve contigo e coisa nenhuma te faltou. Glória a Deus por essas palavras. O Senhor também está nos dizendo hoje que Ele nos abençoa em toda a obra de nossas mãos e que Ele sabe que a gente está nesse grande deserto, que a gente está no mundo andando até que chegue o momento de irmos para a nossa herança, que está afirmada em Cristo. O Senhor sabe de tudo isso e o Senhor, assim como esteve com eles quando eles peregrinaram no deserto, suprindo todas as suas necessidades, assim também o Senhor está conosco, caminhando conosco a todo instante e suprindo também todas as nossas necessidades, porque Ele sabe tudo aquilo que nós precisamos. Em 1 Pedro 5,7 diz assim: lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E em Mateus 6, versículo 25 a 34 diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Olhai para as aves do céu, não plantam nem colhem e não ajuntam em celeiros. Todavia o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto às roupas, por que andais ansiosos? Olhai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comemos, que beberemos, ou que nós vestiremos? Pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupa consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Então aqui está nos dizendo que a gente não pode, com as nossas preocupações, aumentar uma hora da nossa vida. Porque a gente vai ficar ansioso pelas coisas que o Senhor já sabe que a gente precisa, porque a gente vai ficar ansiosos buscando todas as coisas desse mundo, sendo que o Senhor já sabe e o Senhor vai nos dar todas essas coisas. Por isso que, em primeiro lugar da nossa vida, a nossa prioridade deve ser buscar o reino de Deus, buscar a sua justiça, realmente comprar, pagar o preço, renunciar, e todas essas outras coisas que o mundo pode nos dar, o Senhor vai nos dar. Amém? Versículo 8. Assim passamos por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho de Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Depois nos viramos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não incomodeis os moabitas e não contendais com eles em combate, pois nada te darei da sua terra. Eu dei Ar aos filhos de Ló por herança.
Antes habitavam ali os Enins, um povo grande e numeroso, alto como os Enaquins. Também estes foram considerados como refraíns, assim como os Enaquins, os moabitas lhes chamavam Enins. Outrora os horreus também habitavam em Seir. Os filhos de Esaú, porém, os desalojaram e destruíram habitando no seu lugar, assim como Israel fez para se apossar da terra que o Senhor lhes dera. Então, eles passaram pelo território dos edomitas. Mas a palavra de Deus nos diz lá em Números 20 que os edomitas negaram a passagem. Por isso, eles tiveram que contornar todo aquele território. Mas é o que eu disse, a carne ela não vai abrir espaço para a gente avançar contra ela. Mas mesmo assim, mesmo sem o aval dela, a gente deve prosseguir para o alvo, que é Cristo. É a estatura de filho varão, é Ele em nós. E aqui também nos fala sobre Moabe. A gente sabe que Moabe é filho de Ló com a sua filha mais velha. E essa história nos é contada lá em Gênesis 19. E da mesma maneira que o Senhor falou para os israelitas não guerrearem contra os edomitas, ele deu essa mesma ordem para não entrarem em guerra contra os moabitas, visto que eles não possuiriam essa terra, porque o Senhor havia dado aquela região a eles. Gente, em tipologia, Moabe representa o fruto da concupiscência, também uma figura da carne, esse desejo ardente, incontrolável, que nos faz cair, que nos faz ter atitudes de acordo com a natureza adâmica, caída, que habitava em nós e ainda se faz presente na nossa alma. Mas da mesma maneira, do mesmo jeito e significado, com relação dos edomitas, é aqui também. Apesar da trágica história da família de Ló, ele ainda estava sendo abençoado por conta da fidelidade de Deus com Abraão. Todo aquele território o Senhor havia dado a eles. E como já falamos, a nossa herança não tem nada a ver com a carne. Nós atravessaremos esse território em direção a algo muito maior e muito mais glorioso, que não tem nada a ver com a natureza caída adâmica, é tudo novo, é uma terra que mana leite e mel. E, gente, esses versículos também fazem a menção dos gigantes que habitavam na terra de Seir e na terra de Ar, mas que eles foram vencidos pelos edomitas e também pelos moabitas. Nos conta que assim como Israel teve de guerrear para adentrar no seu território prometido, assim também esses dois povos tiveram que lutar contra esses gigantes para se instalarem naquela região. Deuteronômio 2, versículo 13. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zerebe. Assim passamos o ribeiro de Zerebe. Gente, esse ribeiro aqui, ele marcava o limite entre o território dos edomitas e o território dos moabitas. Ele era o que dividia cada um desses territórios. Suas poucas águas desembocavam ao sul do Mar Morto. Então, nesses versículos que a gente leu aqui agora, a gente tem uma descrição detalhada do caminho que os israelitas percorreram. E, gente, isso realmente nos mostra que a palavra é inspirada por Deus, porque nos conta exatamente onde eles pararam, onde eles ficaram, para onde eles foram, e isso é muito tremendo. Então, eles saíram de Cádiz, eles subiram para o Monte Or, ou a montanha de Seir, e lá eles ficaram rodeando. Então, no tempo determinado pelo Senhor, eles saem desse lugar até chegar a esse ribeiro, que é a divisa dos territórios de Edom e Moabe. E a palavra nos fala lá em Juízes 11:18 que em nenhum momento eles entraram na área pertencente a esses povos, mas eles foram contornando pelas fronteiras até chegar na divisa com os amorreus, na Transjordânia hoje. A gente vai ler ainda nesse capítulo qual foi a direção que o Senhor deu para o seu povo com relação aos amorreus. E algo que eu quero falar, gente, para vocês é que esse ribeiro, como ele possuía pouca água, algumas épocas do ano, ele era considerado também um vale. E a gente sabe que vale na Bíblia representa as dificuldades, representa as situações contrárias, a ansiedade e tantas outras coisas que a gente pode enfrentar esse mundo. Afinal, nesse mundo a gente passa sim por aflições. Mas eu quero dizer para vocês que assim como o Senhor estava com ele, conduzindo eles pelo deserto para eles atravessarem esse vale, para eles avançarem rumo à promessa, assim também o Senhor está conosco, independente se estamos no monte ou se estamos no vale. É o Senhor que nos guia. Amém? Os dias que caminhamos desde Cádiz Barneia até que passamos o ribeiro de Zerebe foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do acampamento, como o Senhor lhes jurara. A mão do Senhor esteve contra eles para os eliminar do meio do acampamento, até a sua completa extinção.
Então aqui nos conta esse período de tempo que eles levaram desde Cádiz até passarem pelo ribeiro de Zerebe, pela fronteira entre Edom e Moabe. E ainda complementa falando por que eles demoraram 38 anos, porque eles levaram tanto tempo para fazer esse percurso, porque era necessário que os homens incrédulos morressem no deserto para que a palavra de Deus se cumprisse, para aquilo que o Senhor havia dito se cumprisse. E assim a gente pode ter certeza absoluta de que a palavra do Senhor é fiel e ela há de se cumprir. Então, assim como o Senhor os abençoava com a sua mão poderosa, assim também, no tempo determinado, ele precisou usar do seu poder para eliminar toda aquela geração incrédula que havia perdido o direito de desfrutar da terra da promessa. Ora, quando todos os homens de guerra se extinguiram do meio do acampamento pela morte, o Senhor me disse: hoje passarás por Ar, nas fronteiras de Moabe, e te aproximará dos filhos de Amon. Não os incomodes nem contendas com ele em combate, pois nada te darei da sua terra. Aos filhos de Ló dei-a por herança. Também esta era considerada terra dos Refraíns, pois outrora moravam lá gigantes que os filhos de Amon chamavam Zanzumins. Um povo grande, numeroso, de estatura alta, como os Enaquins. O Senhor os destruiu diante dos amonitas, que os desalojaram e habitaram no seu lugar. O Senhor havia feito o mesmo com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais exterminou os horreus. Os filhos de Esaú, tendo-os desalojado, habitaram no seu lugar até o dia de hoje. Também os caftorins, que saíram de Caftor, exterminaram os aveus, que moravam em aldeias até Gaza, e habitavam no lugar deles. Então, quando se cumpriu a palavra liberada pelo Senhor lá em Números, capítulo 14, do versículo 26 ao 35, que nos diz assim: Pois disse o Senhor a Moisés e Arão: Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as queixas desses murmuradores, filhos de Israel. Disse-lhes: Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados no recenseamento de 20 anos para cima, e que murmuraram contra mim. Não entrareis nesta terra a respeito da qual eu, levantando a mão, jurei de nela vos fazer habitar. Salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Os vossos filhos, porém, dos quais dizeis que seriam levados como presa, eu os farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que desprezastes. Quanto a vós, porém, os vossos cadáveres cairão neste deserto. Vossos filhos serão pastores neste deserto durante 40 anos, sofrendo por causa das vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumissem no deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos e conhecereis o meu desagrado. Eu, o Senhor, falei, e certamente assim farei a toda essa má congregação que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão e morrerão. Então, depois que se cumpriu essa palavra que a gente acabou de ler, eles saíram do Monte Or e fizeram todo aquele caminho que a gente vem contando desde o versículo 13, aqui desse capítulo 2. Então, eles percorreram as fronteiras de Edom, atravessaram o ribeiro de Zerebe, contornaram a terra de Moabe e chegaram à fronteira do território de Amon. Amon também era filho de Ló, com sua filha mais nova, que também é relatado para a gente lá em Gênesis 19. Mas assim como o Senhor disse para os filhos de Israel não batalharem com Edom e também com Moabe, assim ele faz esse direcionamento com relação aos filhos de Amon. O Senhor havia dado aquele território para ele e que a nossa herança não tem nada a ver com a carne caída. Então esse território não nos pertence. Por isso a gente não deve diminuir a carne, a gente deve eliminá-la de todo o nosso ser, renovar a nossa mente para a gente avançar para a nossa herança, a nossa boa terra, que é Cristo Jesus. Levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Armon. Vê na tua mão entreguei Seom, Amorreu, rei de Esbom, e a sua terra. Começa a conquistá-la guerreando contra eles. Começarei hoje a espalhar terror e medo de ti no meio dos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então, assim como o Senhor havia falado para eles no versículo 13, que era hora deles levantarem, saírem da rotina
saírem da zona de conforto e avançarem, atravessarem o ribeiro de Zered. Assim a gente vê o Senhor agora falando novamente com o seu povo, que eles deveriam avançar, sair, se levantar, romper, ser levados a outro nível, que não daria para eles continuar nesse lugar que eles estavam, por mais confortável que pudesse estar sendo ali, se eles não saíssem do conforto, eles não avançariam para a terra da promessa. O que a gente pode tirar de ensino aqui é que no nosso caminho com o Senhor vai haver um momento em que a gente vai acampar, em que a gente vai parar e começar a viver na nossa zona de conforto, mas que a gente saiba e entenda que este é só um momento, que não dá pra gente paralisar ali e achar que já tá bom, porque a cada momento, a cada direção que o Senhor nos dá, é porque Ele quer nos levar ao próximo nível, novos caminhos, a novos lugares. E ao parar, a gente deve estar sempre prestando atenção, buscando ouvir a palavra de Deus, buscando discernimento, para que no tempo certo a gente possa nos levantar e avançar novamente. Porque esse é o ciclo da nossa caminhada, é continuar, é prosseguir, é avançar para o próximo nível, e esse ciclo é contínuo, ele não para, é andar, parar, nos fortalecer, levantar para o próximo nível, para novas experiências, é andar de novo, é parar, é nos fortalecer no Senhor, e por aí vai. E nesses versículos nos conta que chegou o momento deles avançarem contra os amorreus, lembrando que até chegarem a este ribeiro que faz divisão da entrada da Transjordânia, eles não haviam atacado nenhum dos reinos, nem Edom, nem Moabe e nem Amon. Somente aqui eles foram instruídos a se levantarem contra este reino. E algo que eu quero dizer para vocês é que o que nos diferencia das pessoas não são as coisas, não é o que a gente tem, não são as bênçãos que o Senhor derrama sobre as nossas vidas, porque quando ele fala para Moisés que daria tudo o que eles quisessem, que iria prosperar eles, mas que a presença dele não estaria com eles, que o anjo dele iria com eles, Moisés se levanta e diz que, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos deixe sair desse lugar. E ainda parafraseando aqui, como os povos, como as nações iriam distinguir nós, né, os israelitas, de todo o resto do mundo. É a tua presença que faz isso, porque riquezas, bens materiais e tudo que o mundo pode oferecer não é única e exclusivamente para o povo de Deus. Até mesmo os ímpios adquirem todas essas coisas. Mas o que nos diferencia é a glória do Senhor, é a presença dele em nós, é ele em nós, é a manifestação dele em nossas vidas. O Senhor aqui no verso 25 fala que ele vai começar a espalhar o terror, o medo dos israelitas para os povos. Eles ficariam com medo dos israelitas, não pela grandiosidade deles, por eles serem numerosos ou pela riqueza ou por qualquer outra coisa, mas eles ficariam com medo por saber quem estaria lutando com eles, quem estaria no meio deles, e eles saberiam que era o Senhor dos exércitos, o poderoso na batalha. Amém? Assim como ele estava com os israelitas no deserto, batalhando com eles, batalhando por eles, assim também o Senhor dos exércitos está conosco, batalhando as nossas batalhas e nos fazendo mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Seom, rei de Esbom, com palavras de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, irei somente pela estrada, sem me desviar nem para a direita nem para a esquerda. A comida que eu beber e a água que eu beber por dinheiro me venderás. Deixa-me apenas atravessar a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú que habitavam em Seir e os moabitas que habitavam em Ar, até que eu atravesse o Jordão em direção à terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Seom, rei de Esbom, porém não quis deixar passar por sua terra, pois o Senhor, o teu Deus, endurecera o teu espírito e fizera obstinado o seu coração, a fim de entregá-lo nas tuas mãos, como hoje se vê. O Senhor me disse: vê, comecei a dar-te Seom e a sua terra diante de ti. Agora começa a conquistá-la para que herdeis a sua terra. Seom saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, ao combate em Jaza. O Senhor nosso Deus o entregou a nós, e nós o derrotamos a ele e aos seus filhos e a todo o seu povo. Naquele tempo, tomamos todas as suas cidades e condenamos ao extermínio todos os seus habitantes, homens, mulheres e crianças, sem deixar um só sobrevivente. Somente levamos por presa o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado. Desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Armon,
Com a cidade que está junto a este mesmo ribeiro, até Gileade, não houve cidade cujos muros fossem altos demais para nós. Tudo isso o Senhor, o nosso Deus, nos deu. Somente a terra dos Amonitas não chegastes, ou seja, toda a terra ao longo do ribeiro de Jaboque e as cidades da região montanhosa, como nos proibira o Senhor, o nosso Deus. Gente, glória a Deus! Aqui nos conta a história, a trajetória, o que aconteceu com eles até que o Senhor entregasse toda a terra dos amorreus nas mãos dos israelitas. Gente, os amorreus são descendentes de Cã, um dos filhos de Noé. E para a gente entender realmente o que está acontecendo aqui, o porquê neste momento o Senhor liderou seu povo para atacar os amorreus e não os outros povos, a gente precisa voltar lá em Gênesis 15, do versículo 13 ao versículo 16, que nos diz assim: Então disse o Senhor a Abrão, sabe com certeza que peregrina será a sua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Eu, porém, julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás para teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. A quarta geração voltarão para cá, pois a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Então, essa destruição dos amorreus se deu porque a iniquidade desse povo havia se enchido, havia chegado o momento determinado por Deus para o julgamento dos pecados dos povos de Canaã. Então, o Senhor usa seu povo para trazer julgamento, como também ele usa outras nações para disciplinar a Israel. Então, eles foram com palavras de paz ao rei de Hesbom, para que assim como os outros reinos, eles também deixassem os israelitas passar. Mas o Senhor havia dito que daria aquela terra para os seus filhos. Por isso, endureceu o coração do rei para que de maneira nenhuma deixasse o povo de Deus avançar. E com esse endurecimento, com a própria arrogância desse rei, com o seu orgulho que foi manifestado aqui, com o pecado dos amorreus que havia atingido o seu ápice, o Senhor entregou para os filhos de Israel o território deles. E algo que eu quero fazer menção aqui é que o Senhor havia prometido a terra para os israelitas. Mas tem coisa que é com ele e tem coisa que estão sobre a nossa responsabilidade. Porque iria adiantar alguma coisa eles terem uma palavra do Senhor, mas eles ficarem parados em algum dos ribeiros que a gente mencionou aqui, não iria adiantar nada, porque tem coisa que o Senhor faz, mas tem coisa que ele encarrega a nós a responsabilidade. Mas olha que coisa tremenda e poderosa. Até mesmo quando a responsabilidade é nossa, ele está presente para nos ajudar, para nos dar força, para nos fazer perseverar e permanecer. O nosso Deus é muito glorioso. E assim como o Senhor havia dito, assim aconteceu. E por isso, gente, a gente pode nos firmar na palavra do Senhor, porque Ele é fiel e irá acontecer. Todas as promessas que o Senhor nos fez irão se cumprir. Mas a gente precisa ter em mente que a gente também deve fazer a nossa parte, fazer aquilo que está sobre a nossa responsabilidade. Sempre na certeza de que até mesmo na nossa parte o Senhor está conosco, nos auxiliando, nos dando direcionamento de como, onde, quando a gente deve fazer, a gente deve prosseguir e avançar. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.